Cuidar da aparência é vaidade ou também pode ser uma forma de autocuidado, autoestima e reconexão consigo mesma? Em uma sociedade marcada por filtros, cobranças estéticas e comparações constantes, muitas mulheres têm buscado mais do que procedimentos. Elas procuram bem-estar, confiança e identidade. E para falar sobre autoestima, além da estética, recebemos hoje a biomédica esteta Jennifer Pinheiro, que defende um olhar mais humano e consciente sobre a beleza. Jennifer, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouquinho mais sobre a autoestima dessa mulherada, né? Que a gente sabe que faz toda a diferença no dia a dia. Queria que você começasse dizendo para a gente, quando foi que você percebeu que a estética, ela não é apenas sobre a aparência da pessoa? Eu que agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui, uma honra, né, poder compartilhar, né, as ideias em um canal que é tão bem assistido, né, um público maravilhoso. E esse é um tema bem relevante, né, nos dias atuais a gente vê muito essa questão da pressão da mulher sempre estar se comparando, né. E eu sempre levanto a bandeira, né, do natural, do sempre poder melhorar algo, mas sem causar grandes transformações. Nessa proposta, Jennifer, de realçar o que é o natural, né, de trazer um embelezamento dentro daquilo que a mulher já tem, como a gente pode pensar que a aparência contribui para a autoestima, que não é só uma questão de estética, né? A gente tem toda uma questão de saúde mental que envolve isso também, de bem-estar, de qualidade de vida. Quando foi que você passou a perceber isso? Eu comecei a perceber isso quando eu via as pacientes, né, com autoestima elevada após um procedimento estético. Então, o posicionamento dela, tanto profissional quanto pessoal, tudo melhora, né, tudo fica melhor quando a aparência está melhor, né. Então, a gente consegue tocar além do físico, né, muitas vezes o que as pessoas veem fisicamente é muito além disso, né, a pessoa se olhar no espelho e estar feliz, é isso que eu tenho comigo, né, que o meu papel principal é isso, ajudar as mulheres nisso. E elas têm essa percepção, né? Quando elas chegam no consultório dizendo que elas querem mudar alguma coisa no rosto, que tem alguma insatisfação, o que que isso está dizendo da emoção que aquela mulher carrega, desse sentimento que por trás dessa insatisfação se manifesta? Muitas vezes, essas mulheres, elas têm queixas emocionais e que refletem no físico, né. Só que muitas vezes não está ligado essencialmente naquela dor, né, naquele local que ela está indicando que ela gostaria de melhorar. Então é aí que entra o papel do profissional de entender, né, o que realmente está por trás, o que realmente está tocando ela naquele momento em que gerou essa necessidade de se buscar um profissional da estética, né. Você costuma dizer não para as pacientes quando você faz essa análise e percebe que aquela insatisfação não diz bem respeito àquele procedimento estético que ela gostaria de executar? Sim, com certeza. Dizer não é algo assim, além de ético, é uma responsabilidade imensa, né? Porque às vezes a paciente tem ali no momento, de acordo com o seu emocional, ela começa a criar na cabeça dela que aquilo seria bom para ela. Mas talvez aquilo naquele momento não seria bom pelo emocional que ela está passando, por aquele problema, às vezes uma perda, né? Às vezes um relacionamento. Então isso, o profissional tem que ter esse cuidado, né, de saber identificar o momento de realizar algum procedimento estético. E aí, como é que é lidar com a paciente nesse momento, Jennifer, né? Porque isso vai exigir uma postura da profissional e também um jogo de cintura, porque muitas vezes a paciente não entende aquela negativa, Sim. né? Como é e como é que foi esse processo de lapidar esse diálogo, essa construção? Esse é o maior ponto da nossa profissão, né, é alinhar a expectativa, né. Então muitas vezes a paciente, ela procura algo que está fora da tua realidade, fora da personalidade dela, então é o momento de organizar as ideias, né, alinhar o que realmente é possível chegar com o resultado e como eu sempre falo, né, eu sempre busco pela naturalidade, a gente não busca procedimentos que vão trazer grandes mudanças, né, então isso acaba impactando muito, às vezes elas não gostam muito, né, mas a gente consegue conversar
e alinhar isso, e elas entendem, na maioria das vezes entendem. Você acredita que autoestima e autocuidado têm uma ligação, né? A gente pode dizer que são praticamente sinônimos? Isso, as duas, elas caminham juntas ali, né. O autocuidado é o que a gente faz, né, todos os dias, o seu momento de você cuidar do seu estado físico, mental, emocional, isso é autocuidado. E a autoestima é o reflexo disso, né, então quando você se olha no espelho e vê, né, que fica feliz com o que vê, né, isso é autoestima. E quando você tem um cuidado que é por amor próprio e um cuidado que é por pressão estética, existe diferença? Existe sim uma grande diferença, né, o amor próprio é aquele que você consegue se enxergar, né, consegue respeitar a sua essência, a sua história, e tá tudo bem querer melhorar alguma coisa, mas essa pressão social que a gente vive por redes sociais, por filtros, né, edição de filtros, de filmagem, de fotos, enfim, isso tudo causa uma pressão externa muito grande na mulher, porque ela acaba se comparando. Então, a todo momento eu recebo pacientes que vêm, né, com fotos de filtro, eu quero a minha pele desse jeito, né, e muitas vezes não é possível chegar porque é um resultado irreal. Então, a gente tem que alinhar essa expectativa com os pacientes. Você está dizendo para a gente desse fenômeno das redes, né? A gente vive a era dos filtros, das comparações nas redes sociais. Muitas vezes as comparações são com situações que não se obteve um resultado de forma natural, mas existiram ali inúmeros procedimentos, cirurgias, que muitas vezes não se fala a respeito disso, né? Você percebe que isso tem impactado de maneira bastante pesada a autoestima das mulheres, Jennifer? De certa forma sim, com certeza, né, a gente carrega desde sempre, né, quando nasce, por exemplo, né, uma menina, né, a primeira preocupação da mãe é que o vestido esteja combinando com a tiarinha, com a meinha, e tá tudo bem, né, é um momento, né, realmente de grande celebração, todo mundo quer estar bem, mas é uma coisa que a gente já carrega inconscientemente desde o princípio, né. Então, ainda mais hoje, principalmente depois da pandemia, onde nós nos vimos mais, né, essa pressão com certeza aumentou. E as mulheres estão cada vez mais se comparando, né, com uma influencer, com uma artista, e às vezes a realidade daquela pessoa é totalmente diferente, né, e essa comparação que traz muita ansiedade, traz depressão, e isso reflete no físico. Uhum. Quando você fala pra gente sobre essa questão de avaliar a paciente, né, para saber se aquela expectativa dela é real ou irreal, o que é essencial considerar antes de qualquer procedimento? Antes de qualquer procedimento, né, é essencial avaliar exatamente a saúde mental dessa paciente, se naquele momento ela está preparada tanto para receber o procedimento quanto para um pós, né, porque também existe todo o processo de pós-tratamento. Então, a gente avalia também questões da saúde física, né, se está tudo ali dentro dos parâmetros aconselháveis para realizar os tratamentos e se isso também vai ou ajudar ou prejudicar o resultado, né. Então tudo isso está alinhado na expectativa do tratamento. Então tudo isso a gente conversa durante a nossa avaliação. Existe uma preocupação, Jennifer, que eu acho que é primordial a gente trazer para quem nos assiste, porque assim, hoje a gente vê procedimentos sendo oferecidos em vários lugares e nem todos eles, o profissional que está ali é de fato um profissional, né? Então eu queria que você destacasse qual é o risco de se submeter a determinados procedimentos se você não tem certeza da qualificação da pessoa que está trabalhando contigo. O que eu indico sempre para as pessoas, né, procure sempre um profissional qualificado, né, que tenha referências, que tenham indicações, que isso já vai ajudar bastante. E, de certa forma, pesquisar, né, sobre resultados, sobre o local de atendimento, sobre os materiais que esse profissional utiliza, qual é, o olhar que ele tem, porque eu sempre falo para todas, né, nós não temos concorrentes, né? Porque cada um vai ter um olhar, cada um vai ter um jeito de fazer diferente. Ninguém vai fazer igual a mim e eu não vou fazer igual a ninguém. Então, esse é a principal indicação, né? Ou o principal conselho que eu dou para que se verifique esse tipo de profissional. Então, se você busca um resultado mais pro natural, observa como que esse profissional é nos tratamentos que ele promove, né? Como que são os resultados, se é de acordo com o que você espera, que temos, né?
vários tipos de pessoas que promovem resultados diferentes. Então, alinhar essa expectativa já começa desde a análise do profissional. E Jennifer, existe um procedimento que é mais procurado por mulheres a partir dos 30 anos? E o que que elas realmente buscam quando elas lançam mão desses tratamentos? Dentro dessa faixa etária dos 30 a mais, né, a gente já tem aí os tratamentos voltados para o bioestímulo de colágeno, que são tratamentos para a flacidez, que nessa faixa etária a gente já começa a sentir os primeiros efeitos da flacidez, e tratamentos para melhorar a qualidade de pele. Hoje já estamos vivendo assim uma era, né, de naturalidade, finalmente, né? Então as pessoas estão buscando muito por isso, né, por uma pele cuidada, não tanto transformações. A gente sabe que existe, até na forma como a gente consome, né, na economia que está estabelecida na nossa sociedade, um combate ao envelhecimento, como se fosse assim um pecado envelhecer, Sim. né? Quando a gente pensa em procedimentos estéticos, você falou pra gente do bioestimulador de colágeno, às vezes a gente quer fazer um botox para tirar aquela linha de expressão. Isso significa que a gente está trabalhando contra o envelhecimento ou para envelhecer de uma maneira mais tranquila? Exatamente. Há muito tempo, né, foi propagada essa ideia de não, né, anti-aging, né, Uhum. não envelhecer. Hoje não, hoje nós já temos a ideia de que nós temos e vamos envelhecer de uma forma saudável. Então é possível que você chegue numa idade com uma pele mais cuidada. Não que pareça mais jovem, né, as pessoas não estão mais buscando ficar mais jovens. As pessoas estão buscando isso, né, ter essa naturalidade e desacelerar esse processo de envelhecimento. E para a gente chegar nesse ponto, né? A partir de que momento deve começar esse cuidado? Eu sempre falo, né, não existe uma idade mínima, né? Existe uma indicação. Então, se a paciente já começa ali, né, já querer prevenir algo, ali por volta dos 20, 25 anos, ela já pode iniciar. Porque aí você já começa uma prevenção, né? E a gente não pode, assim, ficar muito pressionada em começar logo. Às vezes eu vejo muitas meninas, né, entre 13 e 14 anos já muito preocupadas com skincare, com cuidados e tá tudo bem, né, elas começarem isso, mas essa a conscientização é muito mais importante do que fazer uso de fato de tantos dermocosméticos, né. Hoje com a incidência solar a gente tem uma importância do filtro solar, ok, mas busca por procedimentos injetáveis, né, numa idade tão, assim, tão mínima ainda em formação, né, essa pessoa está. Então eu não acho ainda indicado para essa faixa etária, né, mas a partir dos 20 anos, 25 anos já é uma idade de se começar a se cuidar. E aí a gente começa por onde? Geralmente a gente começa nessa linha de prevenção, né, a toxina botulínica é o ranking número 1 hoje, todo mundo procura bastante por esse procedimento. Ficando em segundo lugar, o tratamento para a flacidez, né, nessa faixa etária de 30, 40, é a queixa principal dentro da clínica, né, então a gente já começa a partir daí. Na sua visão, qual que é o principal erro, né, que as pessoas cometem quando elas buscam um procedimento estético? Geralmente, as pessoas começam a não buscar, né, primeiramente uma indicação de um profissional especializado, e às vezes acaba caindo em um profissional que está ali, né, com um preço muito mais abaixo do mercado, não tem uma referência, os resultados são muito transformadores, e aí acaba esse paciente caindo, né, nesse tipo de profissional. Então, a gente precisa primeiramente filtrar isso, né, tentar buscar um profissional qualificado, segundo, alinhar a expectativa. O importante é saber o que realmente ela quer, né, para poder transparecer, porque a nossa área é muito difícil, é isso, é alinhar a expectativa com o paciente, né, e mostrar para ela o que ela tem de potencial para ficar bonita de forma natural. Um procedimento estético mal realizado pode, ao invés de promover a autoestima, minar a autoestima? Com certeza. Por exemplo, né, nós estamos nessa fase de envelhecimento tendo algumas alterações ocorrendo na nossa face. E uma delas é o deslocamento de gorduras superficiais. Então, se eu tenho volume em um local e a gente realiza mais volume, ali vai pesar ainda mais. Então, o efeito da gravidade vai ser pior ainda. Então, a gente tem que tratar isso de uma forma leve
para que a gente não sobrecarregue uma região que já tem um peso, né? Uhum. Tentar ficar o rosto mais leve. E Jennifer, às vezes as pessoas ficam buscando situações como se elas, de forma isolada, fossem resolver aquele incômodo. Os procedimentos estéticos estão aí para nos auxiliar nesse resgate da autoestima, mas é preciso tomar outros cuidados que vão além dos procedimentos? Por exemplo, hidratação, alimentação, exercício físico. Principalmente o sono. Eu sempre brinco que o sono é o melhor skincare, né? Um sono aí de pelo menos 8 horas é o essencial, mas é o sono real, sem interrupções, né? E com certeza a hidratação, tanto interna quanto externa, né? Um bom hidratante, fazer uso da água. As pessoas têm dificuldade, eu não entendo. Moro em Cuiabá, é uma região tão quente, não conseguem tomar água. Então isso reflete muito na nossa pele, no nosso cabelo. E sem contar a parte emocional, né? Quando a gente tem gratidão, quando a gente tá de bem com a vida, né, tudo é melhor. Então tudo responde melhor, a autoestima fica melhor quando a gente é mais grato, né. Então tudo isso faz parte. A questão hormonal também influencia nessa questão dos procedimentos estéticos? Sim, durante a fase de perimenopausa e menopausa ali há já um desequilíbrio hormonal em que desencarrega, né, algumas situações na pele, como por exemplo, a pele tende a ficar mais seca, né. E uma pele mais seca, a gente sabe que as linhas de expressões marcam mais cedo, mais rápido. Então aí já é o momento da gente pensar em uma reposição talvez, né, que aí com um profissional que já está em acompanhamento com essa paciente, fazer a orientação de uma reposição hormonal. A gente tem, peles que são mais difíceis de serem tratadas? Sim, a pele seca geralmente é mais difícil de tratar, porque as linhas de expressões marcam muito mais cedo, né? E uma vez que essa linha que antes era dinâmica e agora ela passa a ser estática, é aquela que já está marcada no rosto do paciente, já é mais difícil de cuidar, né? Mas aí tudo é alinhamento de expectativa, né? Talvez essa paciente queira uma pele lisinha como há 30 anos atrás, ou tá tudo bem, ela só quer uma hidratação, né? Você falou pra gente um ranking, né, dos procedimentos que hoje são mais, acessados. A gente pode dizer que esse mercado estético, ele sofreu também uma evolução que vem trazendo, resultados cada vez mais satisfatórios? Com certeza. Hoje, por exemplo, o uso da toxina botulínica, né, a gente já sabe que um uso prolongado da toxina tem um efeito preventivo, né, então quem começou há 25 anos hoje tem uma pele um pouco mais cuidada, né. O uso dos bioestimuladores, nós sabemos que promove esse rejuvenescimento de forma natural, né, você consegue ter uma pele mais firme, mas sem grandes alterações. E nós temos também as tecnologias, né, para tratamento de contorno, contorno facial, de pescoço, enfim. A gente vê também hoje, me corrija se eu estiver equivocada, mas aparelhos que são uma espécie de laser, que fazem essa, estimulação também é no colágeno? Também. Existem vários tipos de tecnologias, né? Os lasers, geralmente, eles apresentam uma maior efetividade na camada mais superficial da pele. Ali onde tem as manchinhas, as linhas mais finas de expressões, a desidratação, e aí é a hora de entrar nos lasers. E nós temos os ultrassons microfocado. Hoje lá na clínica nós trabalhamos com o Therapy Prime, que é uma tecnologia de ultrassom microfocado, onde nós temos a ultrassonografia associado. Então isso nos permite visualizar as camadas de pele mais profundas do paciente. Então dependendo, né, do objetivo do tratamento, nós temos uma camada de pele específica para atingir. E Jennifer, para a gente fechar, né, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo, que porventura hoje não estejam satisfeitas com a sua aparência, que tenham ali um descontentamento, o que elas podem fazer, né? Qual caminho elas podem adotar? Bom, a primeira coisa, né, é a paciente primeiro buscar realmente um profissional qualificado, ela entender o que ela quer melhorar para explanar bem isso. E segundo, é não deixar essa pressão, né? Ela não se comparar tanto externamente, né, com influencers, com outras pessoas, porque isso acaba carregando um fardo, né? E isso tem que ser leve. Essa busca por esses tratamentos, ela precisa ser de forma espontânea, mas de uma forma leve, sem ela se sentir obrigada, né? Para ela própria, né? Então ela precisa se conscientizar disso, que não há necessidade dessa pressão toda. A gente pode, de toda forma, né,
cuidar desse momento, e não só o físico, né? A gente precisa também cuidar do nosso mental. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você pela oportunidade. A gente faz um breve intervalo e volta já já.